Olá pessoal, queria falar aqui para vocês sobre um processo inflacionário acontecido na China nos anos 90, principalmente em 1995, em que a China teve 25% de inflação. Só para ter uma ideia, né, a nossa inflação atual ela gira em torno dos 12%, né? Então a China, com essa inflação de 25%, teve ali como seu principal combatente um homem chamado Zhu Rongji. O Zhu Rongji, pessoal, era um vice-premier, tinha ganhado muito poder na época em que Li Peng, que era o primeiro-ministro da China no começo dos anos 90, quando esse Li Peng ele acabou sendo vítima de um ataque cardíaco, e aí o Zhu Rongji acabou ganhando muito mais proeminência. O que ele fez basicamente para conter a inflação? Duas coisas. Ele parou de dar financiamento de crédito para empresas que foram mostradas ali ineficientes, e além disso, ele acabou tabelando o preço dos alimentos básicos. Então, isso fez com que lá no fim dos anos 90, a inflação da China chegasse perto de zero. E aí isso deu muito mais estabilidade para que eles pudessem produzir e muito mais previsibilidade no dia a dia, né? Então, o Zhu Rongji depois, pessoal, ele ia ser agraciado com mais honrarias porque nos anos 2000, principalmente em 2001, aconteceu a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, né? Então, isso fez com que o Zhu Rongji fosse considerado por muitos ali um grande nome da economia chinesa até hoje, né? Então, é um dos grandes nomes da história da economia chinesa. E o que acontece, pessoal, é que o Zhu Rongji, lá nos anos ainda do Mao Tse Tung, tinha sido mandado para campos de trabalho duas vezes porque ele discordava da condução da economia na época do regime do Mao Tse Tung. Então, com o tempo ele acabou sendo mais valorizado. E aí, nos anos 90, no começo dos anos 90, quando ele chegou a ser vice-premier, o grande nome ainda do Partido Comunista era o Deng Xiaoping, que foi responsável pelas reformas econômicas a partir do fim dos anos 70, né, quando o Deng Xiaoping se tornou o grande líder do Partido Comunista. Então, esse é Zhu Rongji, pessoal, vou deixar aqui duas matérias que citam aí situações pelas quais ele passou, uma principal, né, que é a do Washington Post, né? Então vocês vão dar uma olhada aí, se quiserem, tá? Estará nos créditos da publicação, junto com outra matéria que fala dos grandes momentos da China, né? 5 momentos da China aí na história mais recente, né? No questão aí da sua história econômica, né, pessoal? Então, basicamente era isso daqui, pessoal. A gente fica por aqui, obrigado, até mais.